Irmãos, Êxodo capítulo 12. Nós não vamos ler todo o capítulo não, mas vamos ler até o finalzinho do versículo 5, que nos diz assim, ó. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Vou ler o versículo 6 ainda, que diz assim, ó. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Amém? Feche teu olho mais um pouquinho. Querido Deus, queremos, Senhor, ouvir a Tua voz. Pedimos, ó Pai, a Tua misericórdia, que Tu venhas falar conosco, que Tu venhas nos alimentar com a Tua santa palavra, com o Teu Santo Espírito, pois precisamos de Ti, Senhor. E eu te agradeço, Pai querido, pela vida de cada um dos irmãos que está aqui nessa noite, junto comigo, para te adorarmos, pois não se importaram com o frio e vieram na tua casa. Eu peço que o Senhor os abençoe, que o Senhor os sustente, e que nessa noite, Senhor, a tua palavra vá de encontro ao coração de cada um deles. Fala conosco, Pai maravilhoso. Fica conosco, Espírito Santo, fale através da minha vida, que eu diminua e o Senhor cresça. Em nome de Jesus, que assim seja. Graças a Deus. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Muito bem. Como eu falei aqui no culto de domingo, né, irmãos? Que eu comecei domingo aqui a falar a respeito das 7 festas de Israel, ou as 7 solenidades de Deus, né? Porque são solenidades do Senhor e não diretamente do povo judeu, mas para todo aquele que é salvo, né? Então, eu vou estar explicando hoje sobre a Páscoa. Domingo eu falei um pouquinho, bem pouquinho, sobre a festa das trombetas, que é o arrebatamento da igreja. E eu disse então que cada culto de terça eu vou estar falando sobre uma das festas. E hoje então é a respeito da festa da Páscoa. Quem é que estava aqui domingo? Acho que todos praticamente, né? Então veja só para lembrar, né, o que eu falei domingo. As festas, então, as solenidades, porque a gente usa a palavra festa, mas é mais no sentido de solenidade, ou seja, de uma reverência. Porque festa, aqui no nosso contexto cultural, aqui do nosso país, festa é uma coisa muito bagunçada, né? E não é esse o texto aqui, desculpe, o contexto aqui. É solenidade, lembrança, temor a Deus. Então veja só, são 7 festas. Eu vou usar a palavra festas para você, né, saber do que eu estou falando, mas são solenidades. Então olha só, a primeira delas é a Páscoa. Depois, pães asmos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. Quando o Senhor Jesus veio na sua primeira vinda, então, quando ele nasceu aqui nesse mundo como ser humano, ele já cumpriu 4 destas festas. Cumpriu assim direitinho, não faltou um
nenhum itemzinho sequer, nenhuma vírgula foi mudada. Jesus cumpriu tudo que tinha, que falava na palavra do Senhor a respeito dessas comemorações. Jesus cumpriu enquanto ele estava aqui. Então veja só, a Páscoa, pães asmos, primícias e Pentecostes. Então essas 4 primeiras festas, Jesus já cumpriu na sua primeira vinda, ou seja, quando ele veio aqui no mundo, se fez homem, né? Então ele já cumpriu essas 4 festas. E ainda faltam 3 a se cumprir, né? E essas 3 que faltam então para se cumprir são trombetas, expiação e tabernáculos. E essas 3 Jesus vai cumprir também minuciosamente, porque ele fez isso com as 4 primeiras, não vai ser com as 3 últimas que ele vai deixar de fazer, né? Então, como domingo eu não podia explicar cada uma delas, porque não tinha tempo e nós ainda tínhamos a ceia, né? Então, toda terça eu vou estar explicando sobre uma, e hoje então eu vou explicar sobre a Páscoa. Porque a Páscoa, na realidade, irmãos, ela não é essa Páscoa que a gente vê aí o comércio comemorando, vendendo chocolate, vendendo ovos, né, e fazendo propaganda de coelhinho. Isso aí é a festa pagã. Essa festa de Páscoa, que é comemorada dessa maneira, por isso nós cristãos não devemos comemorar dessa maneira. Essa Páscoa é pagã. E ela é comemorada pela maioria das pessoas na maioria das partes do mundo. Como que nasceu isso? Essa Páscoa pagã? Porque no início, né, do período bíblico, tinha um homem chamado Nimrod. E esse homem, a Bíblia nos informa que ele era um grande caçador. Só que ele se levantou totalmente contra a autoridade de Deus. E ali começou então todo o sistema de religião, né, da Babilônia religiosa. E esse Nimrod, então, ele tinha uma esposa chamada Semíramis, que além de esposa dele, era mãe dele. Ele se casou com a mãe e tiveram um filho chamado Tamuz. E esse filho chamado Tamuz, ele morreu em uma caçada de javali. Ele saiu para fazer uma caçada de javali e morreu. E a Semíramis, então, a mãe dele, conta a história que ela orou e buscou aos deuses falsos dela, né, que não era o verdadeiro Deus, não era o Deus da Bíblia, mas ela tinha ídolos. E ela orou então por 40 dias e no final desse período Tamuz ressuscitou. É claro que isso é lenda, né? Mas foi aí que se originou a Páscoa pagã. Mas olha só, depois que essa história então conta que esse jovem Tamuz ressuscitou, para comemorar a ressurreição dele, eles começaram a se enviar presentes, e esses presentes eram ovos. Então começou ali a troca de ovos na Páscoa, né? E esse nome então, Páscoa, na realidade, essa Páscoa pagã se chama Rister, do nome Istar ou Astarote, que é uma falsa deusa pagã, um demônio na realidade, que a Bíblia cita, né, que era uma deusa dos povos antigos, e que o símbolo de fertilidade dessa deusa era ovo e coelho. Então por isso começou ali essa festa pagã, que a gente hoje chama de Páscoa, mas que na realidade não é a Páscoa bíblica, né? Então por isso a gente deve evitar essa comemoração de ovos de chocolate. Ah, pastora, mas é proibido comer chocolate? Não, não é proibido. Você pode comer o teu chocolate, mas num outro dia que não seja
né, nesse dia, para não confundir as coisas. Então é melhor evitar. E essa Páscoa, então, é a Páscoa mais comemorada no mundo todo. Mas quando se fala de Páscoa verdadeira, é a Páscoa bíblica. É a Páscoa que Deus instituiu para o povo judeu. É a Páscoa que Deus passou as ordenanças para Moisés de como que teria de ser feita. Essa Páscoa é a verdadeira. É a nossa Páscoa. Amém, irmãos? Então o nome Páscoa, na realidade, significa passar por cima. É o que significa a palavra Páscoa. Alguns dizem passagem, mas não, passar por cima. Por quê? Eu não vou estar contando diretamente a história aqui, porque senão não vai dar tempo de a gente falar mais sobre o assunto mesmo que eu quero explicar para você. Mas quando Deus mandou então o Moisés fazer a Páscoa com o povo judeu, essa celebração foi feita na noite que Deus libertou o povo de Israel lá da escravidão do Egito. Eles ficaram sendo escravos por 430 anos. E nesses 430 anos, então, eles foram escravizados pelo Egito, pelo faraó, que para nós representa o mundo, né? O mundo é o Egito, e o faraó representa Satanás. Satanás é representado por faraó, porque aprisiona as pessoas. Mas graças a Deus que Jesus veio e nos deu a Páscoa verdadeira, né? Páscoa é libertação. Então hoje nós podemos glorificar a Deus porque Jesus veio e morreu por nós, na Páscoa. Então veja só, passar por cima, por quê? Porque daí Deus disse para Moisés, ó, vocês vão pegar um carneiro ou um cabrito. Quem não tivesse o carneiro podia ser um cabrito. E vão matar esse carneiro ou esse cabrito, vão pegar o sangue e vão passar nas portas das casas. Cada casa onde tinha o sangue, eu não vou estar referindo bem a essa história, porque ela é longa, mas eu preciso falar alguns detalhes. Então eles mataram o cordeiro e passaram o sangue em cima da porta, por exemplo, ali, ó, nessa porta em cima e dos dois lados. Só não podia passar na soleira, ou seja, no chão, porque não podia ser pisado em cima desse sangue, porque era o símbolo do sangue do Senhor Jesus, né, que iria derramar o sangue dele por nós, anos à frente ainda. Então eles fizeram isso, e Deus tinha dito que iria matar o primogênito de cada família e de cada animal. Aonde não tivesse o sangue, Deus iria matar o filho mais velho e o filho mais velho também dos animais. O bichinho mais velho lá também iria morrer. E o povo judeu, então, orientado por Deus e por Moisés, fizeram isso. E à meia-noite, então, quando Deus passou sobre o Egito para fazer essa última praga, né, porque Deus já tinha realizado 9, e agora essa seria a última para realmente fazer Faraó permitir que o povo saísse e fosse adorar a Deus no deserto. Então, aonde tinha o sangue, Deus não matava, Deus não entrava, porque era o próprio Deus. Ele disse, eu vou passar, e aonde não tiver o sangue, o primogênito vai morrer. Então era o próprio Deus, né, passando e matando os primogênitos. E em cada casa, então, onde não tinha o sangue, morreu inclusive o filho de Faraó. E quando o filho do Faraó morreu, então, em cada casa egípcia, tinha um morto. Tinha uma pessoa morta e um animal morto. Em cada casa, então, foi uma noite terrível, foi um grande terror naquela noite. Tanto que os egípcios e o próprio Faraó disseram a Moisés, pega teu povo, pega tudo que você tem e vai embora. Porque eles disseram assim, senão nós vamos morrer todos.
E aí então você conhece a história. Deus, através de Moisés, libertou o povo então de lá. E eles foram, né, para o Egito, para o deserto adorar o Senhor. E depois disso, então, nós podemos observar, tem vários detalhes a respeito disso que nós podemos tomar para a nossa vida. Veja só, uma das coisas que eu não posso deixar de falar para você é, a porta que tinha o sangue, não morreu ninguém. Por isso a importância de hoje, nós estarmos cobertos com o sangue de Jesus. Amém? Se você lá na tua casa é o único que é salvo, é o único que já é cristão, a tua presença lá, a tua maneira de viver, o sangue de Jesus que está te cobrindo, vai cobrir toda a tua casa. Então essa é a importância do sangue de Jesus, porque o sangue do Cordeiro representava o sangue de Jesus. Então Jesus morreu, derramou o seu sangue, e por isso hoje nós devemos dizer, Senhor, cobre a minha vida com teu sangue, cobre a minha casa com teu sangue, cobre tudo que eu tenho com teu sangue, Jesus. Porque é Ele quem nos protege. Amém, irmãos? Então veja só. Aí Deus deu essa ordem para eles, né? E eles fizeram isso. E quando amanheceu, então eles saíram todos e ainda levaram o despojo do Egito, porque cada família egípcia aí estava querendo que eles fossem embora ligeiro. Deus disse, peçam para eles que eles vão dar. E eles pediram ouro, os egípcios deram, eles pediram prata, os egípcios deram. Então eles saíram ricos do Egito. Não saíram sem ter como se manter. Eles eram escravos até aquele momento. E Deus já começou a providenciar, então, para que eles tivessem como se sustentar, né? E eles levaram, então, o despojo do Egito. E a Páscoa, então, nós podemos observar que ela tem 3 sentidos. 3 coisas muito importantes que nós temos que observar. Tem o sentido histórico, que é que Deus deixa memoriais dos seus atos. O sentido histórico da Páscoa é que Deus tinha dito assim, ó, quando o filho perguntar, que festa é essa? Que comemoração é essa? Porque depois Deus disse que essa comemoração tinha que ser feita sempre, todos os anos. Então quando o filho perguntasse, pai, por que nós fazemos essa celebração de matar o cordeiro? O pai tinha de dizer toda a história que aconteceu lá no Egito. O pai tinha de dizer, porque nós éramos escravos por 430 anos e Deus nos libertou. E ali o pai contava para os filhos tudo o que tinha acontecido, as 10 pragas, ele contava como que Faraó mandou eles embora. Então, isso é ficar em memória. Então, é o sentido histórico. E Jesus mesmo, ó, domingo nós participamos aqui da ceia, e na ceia a gente sempre observa o seguinte detalhe, que Jesus diz, fazer isto em memória de mim. Então é o sentido histórico, é fazer em memória de quem? De Deus, de Jesus. Então o sentido histórico da Páscoa é esse, fazer em memória do que Deus realizou pelo seu povo. E hoje nós fazemos em memória de Jesus a Santa Ceia. Nós vamos participar da ceia até sermos arrebatados. E quando chegarmos no céu, então, nós vamos participar da ceia juntos com Jesus. Porque Ele disse que não participaria mais até chegar esse momento que participaria conosco lá no céu. Amém, irmãos? Então esse é o sentido histórico. Tem também o sentido profético. Esse sentido profético é no sentido de não deixar apagar a profecia contida neste texto, nesse assunto, nessa história. Como assim? Depois que eles saíram do Egito, então, eles ficaram fazendo essa celebração da Páscoa por aproximadamente 1500 anos. Por 1500 anos eles ficaram mostrando através do sacrifício de que aquele cordeiro que eles matavam ali na celebração era para anunciar que o Messias viria, que Jesus viria,
né? Então, o sentido profético, eles faziam a celebração da Páscoa, dizendo assim, um dia vai vir o Messias, que é o verdadeiro Cordeiro, que é Jesus, né? Só que quando Jesus chegou, né, no mundo, chegou, entrou em Jerusalém, eles já tinham perdido o sentido profético. Eles já praticavam a celebração da Páscoa como um mero costume, como um encontro social. Eles iam no templo apenas para rever os amigos ou para ir lá porque era uma festa bonita. Mas o sentido profético dizendo de que o Messias viria, não estou dizendo que todos, mas uma grande maioria já tinha perdido. Então, é o que acontece hoje. Hoje nós pregamos que Jesus vai voltar, que o arrebatamento está para acontecer a qualquer momento, mas muitas pessoas vêm na igreja só porque acham bonito, é uma maneira de encontrar as pessoas que conhecem. Então o sentido profético para muitas pessoas já se perdeu, né? Tem pessoas que amam mais a religião do que o que a palavra de Deus diz, a revelação verdadeira da palavra de Deus. Tem pessoas que amam mais a igreja, ou que amam mais os pastores do que amam a Deus. A gente vê, né, hoje pastores famosos aí, nomes muito conhecidos aí no Brasil, até fora do Brasil, muito pastor famoso, que as pessoas idolatram esses pastores. É errado, são seres humanos iguais a qualquer outra pessoa. Temos que amar a Deus e esperar a volta de Jesus. Agora, naquele tempo eles esperavam a primeira vinda do Messias. Agora nós esperamos a segunda vinda do Messias. Então nós não podemos perder esse sentido profético. Nós temos que vir na igreja para nos preparar para esse encontro com o nosso Salvador, que é o Rei Jesus. Nós não podemos vir na igreja apenas porque achamos bonito, apenas porque é uma oportunidade de rever os irmãos. Não, nós temos que vir na igreja com o objetivo de adorar a Deus, de nos preparar para encontrarmos com o Senhor. Amém, irmãos? O terceiro sentido, né, da Páscoa, então, eu não posso deixar de falar isso para você, é a aplicação pessoal, ou seja, como que eu vou aplicar isso na minha vida? Como que eu vou aplicar a Páscoa na minha vida? Né? Quem sabe você pensou assim, por que a pastora está falando de Páscoa agora que já passou a Páscoa faz tempo, né? Mas justamente para você entender o que é a Páscoa. Por que a Páscoa para nós? Porque veja só, na Páscoa foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que fez a obra de redenção por nós. Então essa obra que Jesus fez por nós, nós temos que assumir ela todos os dias na nossa vida. E anunciar para quem ainda não sabe. Porque quando Israel, depois que crucificaram a Jesus, né, claro que Jesus deu a vida dele. Se ninguém tivesse crucificado Jesus, eu acredito que o próprio Jesus iria se arrastando e ele mesmo daria um jeito de pôr os pregos nas mãos para se crucificar. Porque ele queria morrer por nós. Porque se ele não morresse por nós, nós estaríamos perdidos. Então ele queria. Mas antes de Jesus ser crucificado, Pilatos perguntou para o povo judeu, o que eu faço com o rei de vocês? E eles disseram, ele não é nosso rei, crucifica. Então eles rejeitaram Jesus. E quando eles rejeitaram Jesus, então a nação de Israel caiu. A nação de Israel passou pela profecia lá do Vale dos Ossos Secos de Ezequiel. Deixaram de ser nação no ano 70 depois de Cristo. Quando o imperador romano invadiu Jerusalém, destruiu Jerusalém, eles foram espalhados pelo mundo e deixaram de ser nação. E nesse momento, a igreja assumiu o lugar, a função que era o povo judeu que tinha que fazer. Então veja só, hoje nós temos que pegar o sentido da Páscoa na nossa vida, para poder anunciar para os outros que Jesus morreu por nós, que Ele veio fazer isso para nos salvar. Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme, O Filho de Deus. O Felipe me deu esse filme semana retrasada, eu acho que eu estava assistindo.
nesse filme eles fizeram, tem algumas coisas assim que não condiz muito com a Bíblia, mas teve a cena da crucificação, irmãos, que eles fizeram muito bem nesse filme. Porque eles demonstraram que Jesus caiu, então, né, com o peso da cruz, e a cruz estava no chão, e antes que os soldados levassem ele para a cruz, para crucificar, ele mesmo foi se arrastando, de tão machucado, tão ferido que ele estava, ele foi se arrastando, e ele mesmo se arrumou na cruz. Porque ele queria morrer por nós. Porque se ele não morresse por nós hoje, todos nós estaríamos condenados ao inferno. Né? Então, graças a Deus, porque Jesus fez isso. Então, veja só, nós temos que pegar essa aplicação pessoal da Páscoa e anunciar isso. Jesus morreu porque Ele te ama, porque Ele quer salvar a tua alma. Mas Ele não ficou morto, Ele ressuscitou. E por causa disso nós temos vida. E temos a garantia da vida eterna. Amém? Então, esses são os 3 sentidos que a Páscoa tem: histórico, profético e pessoal. Aplicação pessoal, nós temos que aplicar na nossa vida. Agora eu quero te mostrar vamos dizer assim, os acontecimentos da morte do cordeiro que o povo judeu fazia e da morte de Jesus. E preste bem atenção para você entender. Deus falou para Moisés que no 10º dia do mês de Nissan, que para nós aqui é mês de abril, né? Março e abril, não vou dizer só abril, né? É março e abril porque o calendário judaico é diferente. É um calendário lunar, tem 360 dias, então dá diferença do nosso calendário que tem 365 dias. E por isso então o mês deles de Nissan para nós aqui é como se fosse um pedaço de março e um pedaço de abril. Entendido, irmãos? Amém? Então Deus tinha falado para Moisés: no 10º dia do mês de Nissan, o pai da família vai pegar um cordeiro e vai levar para dentro de casa. Um cordeirinho de 1 ano, macho e sem defeito. E esse cordeiro de 1 ano, o pai da família levava para dentro de casa e o cordeirinho ficava dentro de casa com eles por 5 dias. Ó, conte comigo, desde o 10º dia, 10, 11, 12, 13, 14. No 5º dia, que daí já seria o 14º, dá diferença porque os dias lá começam com o pôr do sol, né? Às 6 da tarde eles começam a contar já outro dia, não é aqui como nós fazemos a mudança de um dia para o outro à meia-noite. Então, por causa disso, o cordeirinho ficava dentro de casa com a família. A família se afeiçoava ao cordeiro, as crianças brincavam com o cordeiro. E nesse período de 5 dias, então, eles tinham que observar se esse cordeirinho de 1 ano não tinha nenhum defeito. Porque enquanto as crianças estivessem brincando com ele, estaria ali dentro da casa, junto com o pai, com a mãe, eles tinham mais oportunidade de observar se não tinha algum defeito no bichinho, né? Uma unha quebrada, uma berruga por baixo da lã, qualquer problema que tivesse, às vezes sarna, né, que dá nos animaizinhos, eles tinham que observar tudo isso. Se tivesse qualquer tipo de problema, não serviria para o sacrifício. Então, esse cordeirinho não podia ter nenhum defeito, nada, porque estava representando o Cordeiro de Deus que viria mais tarde. Amém, irmãos? Então, olha só. Ficava lá na casa os 5 dias, e no 14º dia, então, do mês de Nissan, esse cordeiro era morto na porta da casa às 3 horas da tarde, para que ele pudesse, então, ser assado e comido às 6 da tarde, na troca do dia, no pôr do sol. Então, veja só, irmãos. Quando eles fizeram a primeira Páscoa lá
para poder sair do Egito, eles passaram o sangue na porta. Mas depois eles saíram. E no deserto, então, quando eles construíram o tabernáculo, e depois, mais tarde, Salomão construiu o templo, aí esse sacrifício foi feito já diretamente no tabernáculo e no templo. Mas até chegar no templo, eles faziam em casa. Certo? Vão acompanhando comigo. Então, às 6 horas da tarde, eles comiam esse cordeiro assado. Não podia ser cozido, tinha de ser assado no fogo. Por que o fogo? Porque representa o juízo. O fogo na Bíblia representa o juízo de Deus. E Jesus precisou passar pelo fogo do juízo de Deus, porque Ele estava suportando tudo aquilo ali pelos nossos pecados. Então, por causa disso, precisava de fogo. Não era para cozinhar em água, não. Era para assar aquele cordeiro para a família comer. E o interessante é que era assado num tipo de grelha. E essa grelha tinha o formato de uma cruz. Veja só, tudo nos mínimos detalhes já indicava o que Jesus iria fazer lá na frente. Essa grelha tinha o formato de uma cruz, onde eles colocavam o cordeiro. Primeiro eles retiravam a lã, né? Depois eles retiravam as fissuras, né? Limpavam tudo e colocavam de novo dentro do cordeiro, porque nada podia se perder. Aí eles botavam o cordeiro na grelha, com as patinhas da frente assim abertas, nos lados dessa grelha, onde parecia uma cruz. Tudo isso já era símbolo do que Jesus iria fazer por nós depois na cruz mesmo, né? Então eles faziam isso com o cordeiro, já representando o que Jesus iria fazer. Mas quando Jesus, o verdadeiro cordeiro, veio, eles não aceitaram. Eles não tiveram a revelação de que Jesus era o Messias que eles faziam a representação na celebração da Páscoa. Então, as coisas para o povo judeu hoje eles ainda estão como que escamas nos olhos que tapam isso, porque eles ainda não reconheceram que Jesus é o Messias. Alguns já, né? Já tem alguns judeus convertidos, mas a nação de Israel ainda não aceitou, só vai aceitar depois no período da grande tribulação. Então veja só, irmãos, essa maneira de colocar o cordeirinho dentro de casa aconteceu com Jesus. Como assim? Lembram daquela passagem lá da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém? Que ele entrou num burrinho e que as pessoas colocavam ramos no chão para ele passar. Ali eles receberam Jesus na casa do pai. Quando o pai de família pegava o cordeirinho e levava para dentro de casa, foi o que aconteceu com Jesus quando ele entrou em Jerusalém. Jesus chegou na cidade de Jerusalém no dia 10, que era o dia que o pai da família escolhia o cordeirinho e levava para dentro de casa. Jesus cumpriu tudo nos mínimos detalhes. Ele chegou na casa do pai, Jerusalém, templo, dia 10 de Nissan. E dia 14 de Nissan, no dia que os cordeirinhos estavam sendo degolados e apresentados a Deus no templo, Jesus morreu na cruz. No mesmo instante, tudo se cumpriu. Jesus não deixou uma vírgula sequer da lei sem se cumprir, das ordenanças de Deus. Então, Jesus chegou antes do dia 10, numa cidade chamada Betânia, que fica atrás do Monte das Oliveiras, e ficou hospedado na casa de Lázaro. Lembram do Lázaro, que ele devolveu a vida? Maria, e Marta e Lázaro. Jesus chegou antes do dia 10 em Betânia e ficou hospedado na casa de Lázaro. Quando deu o dia 10 de Nissan, ele entrou em Jerusalém, porque era o dia que o pai da família tinha que escolher o cordeiro e levar para dentro de casa. Ele entrou. Aí nesse período de 5 dias também, 10, 11, 12, 13, 14... Nesse período de 5 dias, Jesus ficou sendo examinado igual a família examinava o cordeirinho. Por quê? Porque aí ele foi examinado pelo povo, ele foi examinado pelos líderes judaicos,
pelos fariseus, pelos saduceus, e ele foi avaliado também pelos líderes romanos, os políticos da época, Pilatos, Herodes. Então Jesus cumpriu tudo certinho. Por que precisava fazer isso? Porque como a família tinha de observar que o cordeirinho não tinha nenhum defeito, o povo tinha de observar que Jesus não tinha defeito, que Jesus não tinha pecado. Estão entendendo, irmãos? Tudo se cumpriu conforme a palavra de Deus. Jesus cumpriu tudo. Por isso que nós podemos afirmar que Ele vai cumprir as 3 festas que ainda restam. Trombetas, Yom Kippur e Tabernáculo. Então Ele ainda vai cumprir. Mas essa aqui da Páscoa, então, Ele cumpriu inteirinha, como todas as outras. Mas assim, ó, cada detalhe. Mais um detalhe interessante sobre a Páscoa é que os cordeiros, deixa eu te explicar assim, saíram do Egito, fizeram a celebração e depois ficaram fazendo no tabernáculo e no templo. E depois Israel cresceu, a cidade de Jerusalém cresceu. Então já tinha muita gente. E muita gente vinha para Jerusalém no período da Páscoa para celebrar a Páscoa. Eles tinham que vir. Era a obrigação do povo vir para celebrar a Páscoa no templo. Então muitos vinham de longe. O historiador judeu Flávio Joséfo, ele diz que na época dessa Páscoa que Jesus morreu, em Jerusalém tinha 2,5 milhões de pessoas dentro de Jerusalém. E que aproximadamente 250 mil cordeiros foram mortos nesta Páscoa, nos sacrifícios, na Páscoa que Jesus morreu. E o detalhe importante é assim, ó, esses cordeiros que eram usados nos sacrifícios da Páscoa, então como a cidade tinha crescido, o povo tinha se organizado, porque isso era um evento que era feito todos os anos, eles tinham se organizado da seguinte maneira, fizeram um lugar para criar os cordeirinhos ou os cabritinhos, já para o povo comprar e apresentar no templo. Então, olhe só o detalhe, aonde que era o criadouro de carneiros? Em Belém. Criadouro de cordeiros, desculpe, em Belém. Quem é que nasceu em Belém? Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nasceu em Belém. Onde era o criadouro? Em Belém. Está vendo a referência? Jesus nasceu em Belém, os cordeiros nasciam em Belém. E um detalhe também importante é que todos os cordeiros, então, que iam ser sacrificados na Páscoa, eles tinham de ter 1 ano. Não podia ter mais de 1 ano. Então o cordeiro nascia no dia da Páscoa. Por exemplo, se hoje fosse Páscoa, o cordeiro que nasceu hoje vai ser sacrificado o ano que vem, porque vai ter 1 ano. Por que tinha de ter 1 ano? Para representar a inocência. Então o cordeirinho nascia em Belém, onde nasceu Jesus, que é o Cordeiro de Deus. E nascia em 1 ano para ser sacrificado no outro. O que nós temos que entender é o seguinte: Jesus nasceu em Belém, era o Cordeiro de Deus, cumpriu toda a lei, e nasceu num dia de Páscoa e morreu num dia de Páscoa. Jesus não nasceu no mês de dezembro, não, quando a gente comemora o Natal, né? Jesus nasceu num dia de Páscoa. Então, provavelmente, março e abril. A nossa comemoração do nascimento de Jesus aqui é totalmente errada. Principalmente quando se coloca o velho Noel no meio, né? Não tem nada a ver. Então Jesus nasceu num dia de Páscoa e morreu num dia de Páscoa. Porque era assim que era realizado com os cordeirinhos de 1 ano. É cada detalhe, quando você começa a estudar a Bíblia, quando você começa a estudar a cultura judaica, é cada coisa mais linda, que eu pelo menos sou assim, eu gosto de descobrir, e eu fico encantada quando eu descubro essas coisas, né?
Mas assim, ó, então o que nós temos que entender é, Jesus nasceu na Páscoa e morreu na Páscoa. Amém, irmãos? E por que ele morreu na Páscoa? Porque ele era o Cordeiro de Deus. Quando João Batista enxergou ele, João Batista diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele era o Cordeiro de Deus. E aí nessa semana que ele ficou sendo analisado, investigado pelas autoridades e pelo povo, dentro de Jerusalém, eles constataram que Jesus não tinha um único pecado. Porque daí o pai da família, quando via que o cordeirinho não tinha defeito, ele dizia, esse pode ser sacrificado. No dia 14, eles matavam o cordeirinho e faziam a celebração da Páscoa. E assim aconteceu com Jesus. O povo não achou um único defeito em Jesus. Ele ficou esses 5 dias sendo analisado e ninguém achou o mínimo defeito em Jesus. Porque ele não tinha defeito. Ele nunca pecou. Amém? Ele foi observado por todos os líderes, por Pilatos. Lembram o que Pilatos falou? Até ele lavou as mãos e disse assim, eu não vejo nele nenhum defeito. Pilatos nem imaginava que ele estava com essa frase cumprindo uma profecia, dizendo que o cordeiro não tinha defeito. Aí ele mandou Jesus para Herodes. Quando Herodes viu Jesus, conversou com Jesus, ele disse também, mas ele não tem defeito, por que vocês querem matá-lo? Não vejo nele nenhum defeito. O povo não enxergou nele defeito, tanto que os líderes judaicos tiveram que contratar testemunhas falsas para mentir que Jesus tinha dito alguma coisa que era pecado. Mas não era. Porque se Jesus tivesse pecado, ele não teria ressuscitado. E ele ressuscitou. Por que ele não teria ressuscitado? Porque o salário do pecado é a morte. E Jesus ressuscitou. Então ali foi a prova de que ele realmente nunca pecou. Jesus nunca pecou, nem em pensamento, nem em palavras, nem em atitudes. Nunca. Por isso então, ele podia morrer por nós para salvar a nossa alma. Esses são os detalhes, então, que confirmam que Jesus realmente cumpriu todo o significado da Páscoa. Aí, para terminar, irmãos, no momento que Jesus foi crucificado, olha só, no templo daí, o sacerdote pegava o cordeiro, e eram muitos cordeiros. Tinha um lado do templo, onde tinham assim, vários postes, onde centenas de sacerdotes amarravam aqueles cordeiros, porque olha só, 2,5 milhões de pessoas, cada um levava um cordeiro para ser sacrificado. Nesses postes ficavam amarrados cordeirinhos que iam morrer. E às 9 da manhã, então, o sacerdote amarrava esse cordeiro ali no altar, colocava amarrado no altar. Às 9 da manhã, Jesus foi colocado na cruz. Estão vendo a sequência, assim, a igualdade? Às 9 da manhã, o cordeiro, animalzinho, era amarrado. Às 9 da manhã, Jesus foi colocado na cruz. Às 3 da tarde, o cordeirinho era degolado e morto. E o sacerdote dizia, está consumado. Às 3 da tarde, Jesus morreu. E antes de ele morrer, ele gritou, está consumado. Porque ali naquele momento, Jesus estava sendo o cordeiro e o sacerdote. Viu como é maravilhosa a palavra de Deus? Jesus é maravilhoso, irmãos. Ele cumpriu tudo, por quê? Porque Ele te ama. Porque Ele me ama, porque Ele quer nos salvar. Então por isso que Ele fez tudo o que precisava ser feito. No momento então que os cordeirinhos estavam morrendo, Jesus morreu na cruz. Tudo se cumpriu. E era tanto sangue lá da matança dos cordeirinhos, que tinha um rio que passava perto do templo, que aquele rio ficava todo vermelho, de tanto sangue que era derramado. E Jesus derramou o sangue dele, como eu falo sempre, até a última gota. Até a última gota. Quando não tinha mais sangue, saiu água.
Outro detalhe, só para nós terminarmos também, que quando Deus passou para Moisés as instruções de como fazer a Páscoa, Deus disse assim: não quebrem nenhum osso do cordeiro, porque estava representando Jesus. E Jesus não foi quebrado nenhum osso dele, porque a morte por crucificação era muito cruel, mas ela era uma morte lenta. Só que, para apressar a morte, os soldados romanos quebravam as pernas dos que estavam crucificados, para eles morrer mais rápido. Eles quebravam as pernas, o peso do corpo descia, né, fazia o peso, asfixiava, eles morriam mais rápido. Mas quando o soldado chegou em Jesus, para ver se era preciso quebrar as pernas, Jesus já estava morto, ele não quebrou, para se cumprir também essa profecia, de que nenhum osso de Jesus seria quebrado. Amém? Então, tudo a respeito da Páscoa, Jesus cumpriu. Tudo, não ficou nada. E Ele fez isso por você. E às vezes a gente é tão ingrato, né, que ainda abre a boca para dizer: que vida é essa? Quantas pessoas vivem murmurando, reclamando de Deus, e alguns ainda dizem assim: Deus não faz nada por mim. Ele já fez tudo o que era possível por você, para salvar a tua alma. Basta você dizer: eu quero esse Jesus para mim. Amém? Deixa eu ver se eu não esqueci mais nenhum detalhe importante aqui para eu passar para você, porque eu quero explicar, né, o máximo que eu puder da Páscoa. Tudo não dá, mas o máximo que eu puder. Eu acredito que eu falei tudo. Então, irmãos, olha só. Cordeiro de 1 ano, macho, sem defeito, representando Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado da tua alma. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado da minha alma. Ele é o Cordeiro de Deus. E esse Cordeiro, na primeira vinda, ele veio como Cordeiro. Na segunda vinda, ele virá como leão, para julgar. Então, Jesus não vai mais vir para ser humilhado e nem para ser crucificado. Na segunda vinda, após o arrebatamento, ele vai vir como leão, para julgar e castigar o pecado e os pecadores. Então, para isso, vale a pena nós nos prepararmos hoje, enquanto ele ainda é Cordeiro. Amém? Como está a tua vida? Você está preparado para encontrar com o Senhor, agora que ele já vai ser leão, leão da tribo de Judá, o rei, o todo-poderoso que julga, que castiga o mal? Ele vai vir para castigar o pecado, para prender Satanás, para vencer o mal. Ele já venceu na cruz, mas tem certas coisas que ainda precisam acontecer, como o arrebatamento, tribulação, grande tribulação, milênio e por fim o juízo final, onde cada ser humano que já existiu nesse planeta, até aqueles que ainda vão nascer, se não aceitarem Jesus como Salvador, um dia vão estar participando desse juízo final, que é o grande trono branco, e que aí já não tem mais salvação. E hoje tem salvação. Hoje Jesus é o Cordeiro que quer salvar. Quando ele vir como leão, aí já não dá mais tempo. Como está a tua alma? Você já aceitou o Cordeiro de Deus na tua vida? Amém? Por isso vale a pena nós vivermos em santificação, né? E estarmos a cada dia adorando o Senhor com sinceridade de coração. E não trocar Jesus pelo mundo, nem pelas coisas que o mundo está aí oferecendo. Terça-feira que vem, em nome do Senhor Jesus, vou estar pregando então sobre a festa dos pães asmos, que acontece grudadinho com a festa da Páscoa, para te ensinar também que Jesus cumpriu cada detalhe da festa dos pães asmos, que foi no momento do seu sepultamento. Certo, irmãos? E cada terça-feira, então, uma das festas até terminarmos às 7. Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecostes, trombeta, expiação e tabernáculos. Vamos orar? Amém? Foi abençoado com essa palavra? A minha intenção é que você conheça a palavra de Deus, porque quando a pessoa não conhece, o inimigo se aproveita e coloca minhoca na cabeça da pessoa, às vezes fazendo sofrer,
por falta de conhecimento. Nós temos que conhecer a palavra de Deus. Amém?